Você está prestes a pertencer a um grupo de empresários digitais que estão reunidos ao redor de um único objetivo: romper a casa dos R$ 100.000 de faturamento todos os meses, vendendo mentorias no perpétuo, ou seja, sem depender de uma rotina exaustiva de lançamentos, sem depender de ser um escravo de conteúdos no Instagram. Eu vou te apresentar aqui a metodologia que nós, dentro da nossa empresa e que dezenas de clientes das nossas mentorias estão implementando. Eu vou mostrar aqui para você quais são os pilares que você precisa organizar para não só vender mentorias, mas construir de fato uma empresa no digital, uma empresa sólida, forte, que vende com lucro e com previsibilidade. Então presta bastante atenção, porque os resultados que eu vou mostrar aqui para você são resultados reais de pessoas que, assim como você, estão no mercado digital, que assim como você são autorresponsáveis, são boas naquilo que elas fazem e estão buscando um método validado para poder escalar faturamento, para poder construir uma empresa sólida e ser de fato bem remuneradas a partir daquilo que elas fazem. Então, se você hoje é um mentor que está buscando escala, que talvez quer sair de 10, de 20, 30 mil reais e construir uma empresa sólida, presta bastante atenção, porque essa Masterclass aqui, ela vai apresentar para você o caminho que nós e que vários dos nossos alunos estão seguindo para construir resultados consistentes, com previsibilidade e com lucro. Resultados como alguns desses que eu vou mostrar para você agora. Resultados de R$ 18 mil em 5 dias, R$ 16 mil de faturamento no primeiro mês, R$ 100 mil de faturamento em 30 dias, R$ 9 mil em 7 dias, R$ 2 mil em 2 dias, R$ 72 mil em uma única call, R$ 10 mil em uma reunião, R$ 3 mil em 24 horas, 60 mil em 30 dias, 25 mil reais em 30 dias. E eu tenho certeza que algum desses números hoje provavelmente represente a sua próxima meta dentro do digital. Então presta bastante atenção, porque eu vou revelar aqui para você como a gente faz isso acontecer na prática, dentro da nossa empresa, dentro dos nossos negócios e dos negócios dos nossos mentorados. Bem, eu tenho uma crença muito forte de que crescer no digital, conseguir vender mentorias de tickets altos, não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Eu acho que o mercado tem colocado na nossa mente a ideia de que talvez a gente precise de estruturas ultra complexas, mas eu acredito que para você conseguir ter sucesso de verdade, para você conseguir construir bons resultados, você não precisa de uma rotina exaustiva, de um universo ultra complexo de coisas. Na verdade, eu acredito que se algo é complexo demais, talvez você não devia estar fazendo nesse momento do seu negócio. Então, nos últimos tempos, o mercado tem feito você acreditar que para escalar o teu negócio de mentorias, você precisa ser muito bom em muitas coisas, né? O que eu tenho mais visto hoje são mentores que até já conseguiram conquistar alguns resultados, às vezes atingem 10, 30 mil reais, mas sempre acabam travando em algum nível e não conseguem chegar nos 100 mil reais. Só que a verdade é que se você busca os seus primeiros 6 dígitos de faturamento, talvez a única coisa que esteja faltando no seu negócio seja justamente simplificar as coisas, ao invés de trazer um mundo cada vez mais complexo, né? E a gente tem visto muito isso. Eu, nos últimos tempos, mentorei mais de 200, 300 pessoas nos últimos 2 anos. E uma das coisas que faz os meus alunos olharem para o nosso trabalho e que me tornou conhecido em relação a isso, é o quanto a gente tem a capacidade de simplificar, de tornar simples aquilo que o mercado faz você pensar que é complexo. Se a sua meta é atingir 100 mil reais nos próximos meses, você só precisa trabalhar agora. O que você precisa se concentrar agora é nesses 3 pilares aqui. Primeiro, modelo de negócio, então um modelo de negócio premium, funil de vendas e uma estratégia de alta conversão. Eu sei que parece simples, mas na verdade é mesmo, né? Parece simples e é simples. Enquanto você talvez pense que para você chegar nos 100 mil reais você precisa jogar um jogo complexo, você precisa de funis complexos, de uma equipe gigante, na verdade tem várias pessoas hoje no mercado que estão escalando dos 20 a 30 mil reais para os 6 dígitos de faturamento, justamente trabalhando apenas esses 3 pilares que eu vou mostrar aqui para você agora, ok? Essa é sim uma realidade possível e ela está ao teu alcance agora. Existem 3 grandes pilares que nós trabalhamos aqui dentro da nossa metodologia. O primeiro deles são as premissas. As premissas é tudo que está na base do seu negócio. Eu vou apresentar um mapa mental completo aqui para você entender os detalhes do que está dentro de premissas. O segundo pilar é plano de dominação de mercado. Quando a gente fala em dominação de mercado, é a gente ter noção de
qual é a estratégia que a gente vai usar para absorver a maior quantidade de mercado possível dentro do nosso nicho, dentro do nosso universo de atuação. E o terceiro é o que a gente chamou aqui de high conversion, ou seja, uma estratégia de alta conversão, ter uma alta habilidade de gerar conversão em vendas, transformar demanda em vendas fechadas lá no final das contas. Então vamos lá, o que tem dentro de premissas? Premissas tem 4 grandes pontos que nós trabalhamos dentro da nossa estratégia. A primeira delas é método, né? O primeiro ponto que a gente trabalha dentro de premissas é método. A gente precisa ter um olhar sistematizado para a transformação que você consegue gerar e principalmente para os pilares metodológicos que você usa na sua transformação. Eu vou compartilhar com você um mapa mental que vai poder te ajudar a ter mais clareza sobre como que você pode fazer isso na prática. Vamos lá, olha só, presta atenção. Então, vamos olhar. Dentro de premissas, o que a gente costuma trabalhar aqui são 4 elementos: método, cliente dos sonhos, posicionamento e promessa. Então, o que é método? Método, primeiro de tudo, remete a você entender o que é ponto A e ponto B. Ou seja, eu pego pessoas que estão aqui e eu levo elas para cá. Aonde os seus clientes estão e para onde você consegue levar eles com o seu método. E isso é muito importante porque o primeiro ponto para você pensar em escala, para você formatar um mix de produtos de forma eficiente, é ter uma super clareza sobre qual é a transformação que você gera. E para isso você precisa ter uma habilidade de entender onde é esse ponto A e onde é o ponto B. Nós aqui pegamos pessoas iguais a você, que têm uma metodologia, que já entendem do que fazem, já são boas naquilo que você faz e te ajudamos a construir de fato um modelo de negócio com alta lucratividade, com previsibilidade e que se molde à sua realidade, aos seus valores. Então esse é o ponto A e esse é o ponto B, dentro do nosso negócio. E se você pensa em escala, o primeiro ponto que você tem que trabalhar é olhar com essa sistematização para a sua transformação. E principalmente, quais são os pilares metodológicos? Pilares metodológicos são os passos que você usa. Quais são os passos sequenciais que você segue para gerar essa transformação na vida dos seus clientes? E quais ferramentas você usa em cada etapa do processo? Faz sentido? Para a gente poder pensar em escala, a primeira coisa que a gente precisa é olhar de forma sistemática para aquilo que a gente faz e pensar em quais são as ferramentas metodológicas que nós usamos ao longo do processo. Muitas vezes a gente, como especialista, quando a gente vai fazer uma mentoria individual, por exemplo, uma mentoria 1 a 1, muitas vezes esse olhar ele não precisa ser tão profundo, né? Porque é muito consultivo, é muito do um para o outro. E ok, aí você vai personalizando toda a sua entrega. Mas se você pensa em escala, você precisa de uma base metodológica bem organizada para poder entregar uma estrutura mais organizada, mais formal, para que o seu lead viva a transformação e para que a sua entrega não seja super pesada. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que olhar sistematicamente. E não pense que porque você já tem uma metodologia, você não tem que mais olhar para isso. Muito pelo contrário, eu vou te dar um exemplo prático. Dentro do nosso negócio, a gente estava travado nos 30, 40, 50 mil reais de faturamento. Para a gente pensar no próximo nível de crescimento, antes de olhar para frente, a primeira coisa que a gente teve que olhar é como está o nosso método, o que precisa melhorar dentro da nossa forma de entregar o nosso trabalho, quais ferramentas estão desatualizadas, quais processos a mais eu preciso plugar, para aí sim eu poder pensar em qual vai ser o próximo passo de escala. Então não interessa aonde você está. Se você está travado em um nível e você pensa em escalar, você tem que sim olhar para a sua metodologia de uma forma mais sistematizada. Quando você entendeu com clareza a sua metodologia, aí é a hora de você olhar porque a gente chama de cliente dos sonhos. O cliente dos sonhos ele tem 3 grandes características. A primeira de todas, ele pode pagar. Então, quando você está dentro do mercado e você quer atingir os melhores clientes, você precisa se concentrar nas pessoas que podem pagar. Sim, você pode trabalhar com tickets menores, com pessoas com menos poder aquisitivo, você pode. Mas se você quiser ter mais resultados mais rápidos, é importante você entender qual é a melhor fatia dentro do seu nicho. O cliente que pode pagar, ele é aquela pessoa que hoje você tem que perguntar 3 coisas. Quem são as pessoas que podem pagar mais caro pela sua transformação? Você sabe qual é o ponto A e qual é o ponto B que você gera? Agora você sabe. Então, qual é a pessoa dentro do mercado que pode pagar mais caro para viver essa transformação? Quanto de resultado financeiro essa pessoa já precisa ter para que ela possa bancar o seu produto mais caro? Então essas são perguntas que você precisa responder. Qual realidade esse cliente já vive em relação a nível de consciência? Em relação ao seu mercado, em relação ao seu nicho? Qual é o ponto, qual é o estágio? Eu sempre brinco que
Para você responder essa pergunta, você precisa literalmente sentar. Primeiro, perguntar quanto que essa pessoa já precisa ganhar para ela poder pagar 20, 30, 50 mil reais, dependendo do seu nicho, na minha solução mais cara. E aí você tem que sentar na cadeira dela e tentar viver a vida dela. Fechar os seus olhos e imaginar que você está vivendo a vida dela. A segunda característica é saber que tem um problema. É muito mais fácil eu vender para um cliente que já sabe que tem um problema do que eu vender para uma pessoa que eu ainda tenho que criar na mente dela a concepção de que o problema existe. Então, assim, óbvio, eu posso sim trabalhar estratégias de aumento, elevação do nível de consciência no meu público? Eu posso. Mas existe sempre dentro do nosso nicho um perfil de público que já sabe que vive um problema. E ele já sabe estabelecer um diagnóstico sobre esse problema. Então, qual é a dor, qual é o desejo que os seus clientes mais conscientes já querem e que faria ele comprar de você agora? E quando a gente olha para isso, aí a gente tem que fazer uma outra pergunta que volta para o nosso método. O meu método já resolve esse problema? Ele já está atualizado? Né? Porque veja, eu olhei para a minha metodologia, olhando para ela, eu consigo olhar e agora pensar, tá, quem dentro do mercado paga mais caro por isso? E aí eu preciso olhar para o meu método e pensar, tá, ok, mas o meu método já está completo? Já está organizado? Já está formalizado de uma forma que atende esse perfil de cliente? Se não estiver, quais habilidades eu preciso adquirir? O que eu preciso melhorar para que eu possa atender esse perfil de cliente? Quais ferramentas eu preciso criar ou melhorar para gerar essa transformação? E a terceira característica desse público é querer resolver o problema. Então, o que gera urgência para esse lead agir? Por que o seu cliente não pode esperar? O que vai fazer ele agir agora? Né? Então, dentro desse contexto, a gente tem algumas possibilidades. Primeiro, a interpretação de qual é o cenário futuro desse lead, né? Como vai ser a vida dele se ele não comprar? Nos próximos 30, 60 dias, 1 ano, 5 anos. Como que vai ser a vida dele caso ele compre? Também nos próximos 30 dias, nos próximos 60 dias, 1 ano, 5 anos, né? E isso é muito importante você ter essa clareza, porque é isso que vai definir se essa pessoa vai ou não vai poder avançar na jornada junto com você. O que não dominar, o seu método já custou ou vai custar para o seu cliente nos próximos meses, nos próximos tempos? O que já custou para ele até agora? E aí você deve considerar também impacto no negócio, impacto financeiro, impacto na família, na saúde, na realidade pessoal dessa pessoa, na realização pessoal dessa pessoa. Então vamos entender o porquê disso. Olha só, vamos entender. Se eu quero ter um modelo de negócio que vende tickets altos e que vende todos os dias, eu preciso que essas 3 características aconteçam. Primeiro, precisa poder pagar. Se a pessoa não pode pagar, não adianta, não importa o que eu faça, ela não vai avançar. Agora, se ela pode pagar e ela não sabe que ela tem um problema, aí eu tenho um outro desafio, que é o desafio de que ela não está no nível de consciência. E por mais que eu apresente uma argumentação para ela, ela vai precisar maturar isso e isso pode levar tempo. Então, se ela pode pagar, mas ela não sabe que ela tem um problema, eu tenho um desafio, eu tenho que criar um nível de consciência. Se ela sabe que tem um problema, mas ela não quer resolver agora, ou seja, ela ainda está confortável com isso, ela não sente que é urgente ela agir, ela também não vai comprar. Então, essas são as 3 características do teu público ideal. Então, a partir do momento que eu entendi o meu método e defini o meu cliente dos sonhos, aí eu posso olhar para o meu posicionamento. O posicionamento é a forma intencional de eu me posicionar no mercado. A forma intencional de eu mostrar para o mercado quem sou eu. E dentro da construção do posicionamento tem esses 5 principais elementos que eu trouxe aqui para você. Primeiro deles, o que são os teus valores pessoais? O que é inegociável para você, sabe? O que você não abre mão na construção do seu negócio? Eu vejo muitas pessoas hoje no digital que ou elas apresentam uma realidade que não é a vida que elas vivem, e aí se torna insustentável, ou elas não fazem o negócio crescer porque para isso elas precisariam vestir uma máscara, um rótulo que não condiz com a realidade delas. Então, o que para você é valor? O que para você é inquestionável, é inegociável? E agora, o que torna você único no mercado? Quando a gente fala de te tornar único, primeiro qual que é a brecha do mercado que você ocupa? O que no mercado você faz melhor do que ninguém? Então, o que o mercado não está entregando? O que o mercado faz mal e você faz melhor? Quais fatias de público não estão sendo bem atendidas? Qual método, ferramenta, recurso ou, sei lá, enfim, né? Qual ferramenta você usa melhor do que ninguém?
E muitas vezes esse ponto de diferenciação, o que torna você único no mercado, nem sempre é uma brecha metodológica. Muitas vezes a brecha está em como que o teu melhor cliente explica a transformação que você gera. Quando eu falo para as pessoas que nós ficamos conhecidos como alguém que entra no mercado e entra no seu negócio para simplificar o que as pessoas fazem parecer complexo, isso não sou eu que estou dizendo. É algo que nós assumimos no nosso posicionamento, mas que primeiro saiu da boca do nosso cliente. E isso é muito importante, porque isso pode ser um elemento de diferenciação para você dentro do mercado. Agora, o que o teu cliente valoriza? O que o teu cliente precisa enxergar em você, né, para se conectar com você? Aí existe o ponto de conexão entre o que é valor para você e o que é valor para o seu cliente. Normalmente quem compra da gente, o nosso perfil de cliente não é um cliente ostentador, não é um cliente que compra de pessoas porque elas ostentam, né, porque elas tiram foto da logo do carro, na praia, isso e aquilo. Normalmente quem compra da gente são pessoas mais maduras, pessoas que assim como eu, como a minha esposa, minha sócia, são pais de família, têm valores muito próximos à família, muito próximos a equilíbrio, né? Então isso conecta com valores que são similares a pessoas iguais a você no mercado. E qual é o inimigo que você já venceu e que o teu melhor cliente também quer vencer? Então, esses são elementos que constituem o teu posicionamento. E quando você olha para o teu posicionamento, aí você tem os 3 elementos que você precisa para você organizar a sua promessa. A promessa é a forma de sintetizar tudo isso que a gente olhou. Sintetizar a segmentação de público que você atua, deixar claro o que você faz e deixar claro para onde você conduz o seu melhor cliente. Quando a gente olha para a escada de valor, é deixar claro qual é o seu cliente dos sonhos, o resultado que você gera e qual é a nova oportunidade, ou seja, qual é o mecanismo que você está trazendo para o mercado. Esse é o pilar básico de tudo, então por isso que essas são as suas premissas. Quando você pensa em escalar, crescer no digital, isso tem que estar claro para você. Porque tudo que tu vai construir daqui para frente vai estar em cima desse alicerce. Qualquer produto, qualquer estratégia, qualquer narrativa, qualquer copy vai estar pautada no que é a sua metodologia, vai estar conectado com quem é o seu melhor perfil de cliente, com qual é o seu posicionamento e vai estar conectado com a promessa que você está trazendo para o mercado. E quando você olha para isso aqui com clareza, aí é a hora de você falar do pilar número 2, que é a dominação de mercado. A dominação de mercado nada mais é do que a gente olhar agora, pegar o que a gente compilou nesse primeiro pilar das premissas e transformar isso numa escada de produtos. Então, como que eu crio uma esteira, um ecossistema, uma esteira, uma escada, você chama de como você quiser, mas como que eu crio esse ecossistema de maneira eficiente? Como eu crio produtos que o meu melhor perfil de cliente quer comprar, com uma narrativa, com uma entrega que atrai essas pessoas e que ao mesmo tempo seja bom para que eu faça a entrega também, para que seja escalável, para que seja saudável para mim, para que eu não lote a minha agenda dentro desse processo. Então a escada de valor ela precisa ser construída de forma estratégica, para que seja bom para você e para que seja interessante para o seu melhor perfil de público. E aí sim a gente olha para funil de vendas. O funil de vendas, diferente do que a maior parte das pessoas vendem, não é sobre aquela uma única estratégia que vai funcionar, que é a melhor de todas. Não. É o olhar de dentro do seu nicho, dentro do seu negócio, da sua realidade, dentro do que é valor, o que é cultura para você. Qual é a melhor estratégia de vendas para se conectar com as melhores pessoas no seu mercado e que ao mesmo tempo seja bom para você também. Essa é a forma de escolher, de definir a melhor estratégia de vendas, o melhor funil de vendas para você. E aqui conecta também o processo comercial. O processo comercial ele também segue essa mesma base, né? O processo comercial nada mais é do que a forma de você organizar a sua gestão, o seu CRM, trazer controle, trazer processo para aquilo que vai acontecendo ao longo das suas negociações. Por isso que você não pode ter um processo super desorganizado, onde você conversa com pessoas de forma aleatória, olhando para o seu WhatsApp e pensando, poxa, quem eu conversei, com quem eu deixei de conversar, quem eu deixei de responder. Então o processo comercial tange a isso, ao fluxo, a cadência de mensagens e principalmente a como gerir isso, aonde que você vai organizar essas pessoas dentro do seu fluxo, para que você não perca negociações ao longo do tempo. Para que você não perca a eficiência de vendas porque você não está gerindo o seu processo. Faz sentido? E agora o pilar número 3 é o que a gente chamou de High Conversion, que nada mais é do que uma habilidade extrema de conversão. Dentro desse pilar aqui são 3 pontos que a gente precisa trabalhar. O primeiro deles é script de reunião. Como que você faz para conduzir uma reunião de forma estratégica? Como que você faz para pintar um quadro mental? Porque a venda ela é um quadro mental. Você tem que entender que as pessoas não vêm para uma call para comprar, mas elas, a partir do momento que elas se conectaram com você,
e você consegue pintar um quadro de uma realidade, você precisa trazer clareza sobre o problema, clareza sobre a causa do problema, clareza sobre a oportunidade, sobre a forma que você resolve esse problema, clareza sobre o cenário futuro e clareza sobre a oferta que você está trazendo. Isso é muito importante. O lead precisa se enxergar na próxima página, onde ele imagina dentro da mente dele como vai ser a vida dele se ele der o passo, como vai ser a vida dele se ele não der o passo agora. Quer um exemplo prático? Quando a gente olha para o que está acontecendo dentro do nosso negócio, a gente conseguiu estruturar a nossa estrutura de negócio para a gente ter um modelo para sair de 20, 30 mil reais para buscar os 100 mil reais de faturamento mensal. E quando a gente está falando nisso, eu estou falando de um gap de 70 mil reais. Esse literalmente é o valor que fica na mesa caso você esteja nesse mesmo cenário. Se hoje você está com 20, 30 mil reais de faturamento e você está buscando 100 mil reais, a gente está falando aqui de 70 mil reais que literalmente estão na mesa e que você precisa entender como é que você vai estender a mão para pegar. Faz sentido? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pintando um quadro mental. Em um ano a gente está falando de 700, a gente está falando de 840 mil reais de faturamento, que literalmente ficam na mesa por você não entender como estender a mão para pegar. O que isso faz? Esses são elementos dentro da narrativa que pintam um quadro, constroem um cenário mental e que justificam, ancoram na mente do seu cliente a necessidade e a urgência de agir. Faz sentido? Então você precisa entender como que estrategicamente você conduz uma negociação para que você consiga fazer isso também de forma eficiente. Mais do que isso, você precisa entender como quebrar objeções. E quebrar objeções vai muito além de você confrontar o seu lead, bater de frente. Quando alguém te fala, poxa, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, e você diz, como que você não tem tempo? Né? Ou eu não tenho dinheiro, como é que você não tem dinheiro? Sabe? Isso não é quebrar objeções, isso é confronto, e o confronto faz com que a conexão se perca. Quebrar objeções é, de uma forma empática e estratégica, apresentar para o seu cliente a melhor alternativa e mostrar para ele que sim, é possível. O ápice da quebra de objeções é quando você entende como é que você quebra a objeção antes mesmo que ela se apresente. Sabe? Então o que a gente faz dentro de uma boa narrativa de vendas, o seu grande desafio é como que dentro de uma reunião você consegue apresentar as objeções do seu cliente para ele antes mesmo do que ele apresente para você. Para que você desconstrua essas objeções e elas já nem se apresentem dentro da sua call, dentro da sua reunião, dentro da sua narrativa, dentro da sua negociação, seja onde ela for. E o follow-up é a habilidade que a gente precisa ter para poder buscar essa venda após uma reunião, após uma negociação. 40%, 50% das vendas elas não vão acontecer ao vivo, elas vão acontecer depois. Às vezes mais, dependendo do ticket. Quanto maior o ticket, maior a necessidade de você entender como fazer um bom follow-up. Só que a maior parte dos mentores hoje perdem 60%, 70% dessas vendas porque não tem uma estratégia para buscar esses leads e reativar eles. Aquele lead que fala que vai pensar, que vai ver com a esposa, que vai ver com o marido, que vai ver com o sócio, que vai ver com a sócia, que vai organizar não sei o quê, que vai terminar um treinamento, blá 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 blá. E todas essas pessoas, às vezes, elas ficam ao longo do caminho porque você não tem uma estratégia para ir lá e reativar. Você tem um grande desafio, que é fazer essas pessoas voltarem a te responder, para depois você conseguir levá-las para a conversão. Então você precisa ter uma estratégia. Faz sentido? Então esses são os 3 pilares que você precisa organizar dentro da tua metodologia para você poder estruturar um negócio de fato com potencial de 6 a múltiplos 6 dígitos de faturamento no digital, com previsibilidade e com lucratividade. Bom, e agora você tem um desafio. O desafio que você tem é entender como que você vai poder implementar isso por conta própria. Como que você vai trabalhar nesses pontos dentro do seu negócio por conta própria. É possível? É. Mas eu sinceramente não aconselho que você faça dessa forma. Porque dessa forma você vai investir bastante tempo, você vai investir bastante dinheiro e isso vai gerar desgaste, frustração e talvez o resultado que você poderia estar gerando já nos próximos 30, 60 dias levem 1 ano, 2 anos, 3 anos para você poder chegar nesse nível de resultados. Agora, se eu puder te falar de um caminho que eu seguiria se eu estivesse no seu lugar, o que eu faria é vir para o nosso novo programa, a Sala Digital. E nesse programa eu vou poder te acompanhar e eu vou te conduzir durante 1 ano. E nesse 1 ano nós temos uma meta juntos, que é de fato te ajudar a entender como que você vai construir uma empresa de múltiplos 6 dígitos de faturamento. Nos próximos 12 meses eu vou te acompanhar para a gente implementar juntos 8 funis de vendas, os 8 principais funis de vendas que nós usamos aqui dentro do nosso negócio e para que você construa de fato uma empresa de mentorias. O meu desafio com você nesse programa é te ajudar a parar de se enxergar como um mentor
e começar a se enxergar como um empresário e te dar base, te dar estrutura para que de fato você tenha uma empresa de verdade. Então, nesses próximos 12 meses, eu vou te acompanhar durante a implementação desses 8 funis e vou te mostrar quais são as estratégias mais eficientes, não só para você ter vendas previsíveis, mas também para você construir um negócio com potencial de múltiplos 6 dígitos de faturamento com lucratividade. Nós vamos juntos estruturar o teu método, o teu posicionamento, o teu funil, o teu processo comercial e a gestão da sua empresa para que você tenha de fato uma verdadeira fortaleza digital. Olha, e eu te adianto uma coisa, esse é o único programa do mercado que te garante 100% de retorno, ou que devolve 100% do seu investimento. Ou seja, literalmente eu estou falando que se você, ao longo desse ano que nós vamos passar juntos, se você não recuperar pelo menos 100% do investimento que você vai fazer, nós literalmente vamos devolver 100% do seu investimento. E sabe por que isso acontece? Porque não tem, é simples demais. Você só precisa fazer 100% do seu 50% e seguir toda a metodologia, todas as orientações que nós vamos te dar. Se isso acontecer, você pode vir tranquilo porque o seu resultado vai acontecer e a gente consegue te dar essa garantia de forma mais assertiva. Bem, eu vou te mostrar um pouco sobre quais são as nossas metas. Nós temos 4 grandes objetivos nesse programa. O primeiro deles é te ajudar a construir um posicionamento forte. Um posicionamento que transmita autoridade e que gere interesse nos clientes que pagam mais caro dentro do seu nicho. Mais do que isso, nós vamos te ajudar a construir produtos escaláveis, ajudar você a criar ou ajustar o seu mix de produtos, de mentorias, para que o teu cliente diga sim, independente do preço. E nós vamos juntos te ajudar a aplicar múltiplos funis de vendas que funcionem ao mesmo tempo, para que você não seja refém da sazonalidade e para que você tenha vendas sendo feitas o tempo todo, atrair os melhores clientes do seu mercado de forma consistente e constante. E ao longo disso, ao longo desse um ano, nós vamos tornar você um empresário que vai ter a capacidade de estruturar uma empresa sustentável. Então nós vamos transformar o que hoje talvez é uma mentoria em uma empresa de verdade, com gestão, indicadores, com processos escaláveis. Como que é a nossa experiência? Bem, antes de falar um pouco sobre isso, eu vou te falar sobre os funis. Quais são os funis que nós vamos implementar juntos? Quais são as estratégias, as principais estratégias que nós vamos usar e que nós vamos implementar ao longo desse ano juntos? Primeiro, o funil de prospecção do LinkedIn. Para muitos nichos, esse é um mar azul que a maior parte das pessoas ainda não entendeu como trabalhar, como pescar nesse grande oceano. E nós vamos te mostrar como fazer isso de forma simples e eficiente. Hoje, dentro do nosso negócio, 60%, 70% do nosso faturamento vem do LinkedIn. E é um lugar onde poucas pessoas entendem como fazer, entendem como jogar esse jogo. E literalmente é o jogo mais simples que nós jogamos dentro do nosso negócio. E é por isso que nós investimos tanto do nosso tempo, tanto do nosso esforço lá dentro. Porque é simples, é rápido, é efetivo e conecta pessoas comigo todos os dias para serem os meus melhores clientes. Eu vou te mostrar como fazer o processo de social selling de forma inteligente, de forma estratégica. Que é aquela venda no Instagram, Como que você transforma leads, como que você transforma seguidores, interações com o seu perfil em clientes altamente qualificados. Passar essas pessoas por um processo de triagem e colocá-las dentro das suas mentorias. Eu vou te mostrar a nossa estratégia de construção de produtos front-end, produtos de tickets menores que atraem clientes qualificados, filtra quem entra na nossa base e faz com que a gente invista menos tempo e seja mais eficiente, mais efetivo e precise de menos pessoas na nossa base para ter clientes de alto ticket. Muitas vezes as pessoas pensam que produto barato é para quem não pode pagar, mas eu vou te mostrar como que você faz um produto de baixa barreira para o cliente que pode pagar. E essa é uma grande quebra de paradigma. É você entender que não é sobre o ticket do produto na entrada, mas é sobre com quem você se conecta, para quem este produto é interessante. E isso eu vou te mostrando na prática. Esses 3 primeiros são os 3 principais funis que você vai aplicar. Eu vou te mostrar os hacks, as estratégias para você construir um funil de sessão estratégica também. Eu vou te mostrar como criar um funil de aplicação direta e também vou te mostrar como você criar um funil de isca gratuita, um funil de direct para transformar o seu direct do Instagram em literalmente em uma máquina de vendas e como que você pode aplicar o funil de workshop para gerar picos de venda no seu negócio todos os meses. Esses são os principais funis que nós vamos implementar. E olha, novamente, nós temos aqui no nosso negócio cultura de resultado. Então, não é sobre o quanto de dinheiro você vai investir na nossa empresa, é sobre o quanto de dinheiro vai entrar no seu bolso a partir do momento que você fizer um investimento para estar junto com a gente. Então, é por isso que nossos alunos costumam ter resultados como esse aqui, R$18 mil em 5 dias,
16 mil reais no primeiro mês, 9 mil em 7 dias, 2 mil em 2 dias, 100 mil reais em 30 dias de mentoria, 72 mil em uma call, 10 mil em uma call, 3 mil em 24 horas, 60 mil de lucro em 30 dias, 25 mil em 30 dias, 5 mil em 5 dias, 4 mil em 7 dias, e esses são só alguns dos casos. Eu não poderia botar todos aqui, porque senão a página teria apenas isso. Mas são todas pessoas que literalmente estão implementando o método. E isso é muito importante. Dentro desse programa, o foco não está no mentor, o foco não está no Júlio, eu sou apenas o conselheiro, sou apenas a pessoa que está reunindo e dedicando o meu tempo para compilar tudo o que a gente faz em um método que possa ser replicável, que possa ser escalável. Para quem que é essa mentoria? É para outros mentores e especialistas que querem ativar múltiplos funis de vendas para vender mentorias e serviços de alto ticket, cobrar mais caro e atrair os melhores clientes do mercado. É para outros estrategistas digitais que querem entender como é o nosso modelo de negócio para poder replicar nos seus próprios negócios. E é também para mentores que hoje estão aí na casa dos 20, 30 mil reais, que encontraram um platô e querem romper a casa dos 6 dígitos de faturamento com previsibilidade, vendendo todos os dias. Como que funciona na prática a sua experiência dentro dessa mentoria? Primeira coisa que nós vamos ter é um encontro individual de 2 horas. E nesse encontro a gente vai traçar todo o seu plano de negócio. Ou seja, nós vamos fazer juntos aqui aquilo que de fato já faz a conta fechar desde o primeiro momento. Eu não quero que você entre nessa mentoria para que ao longo de 12 meses você descubra o que você vai fazer. Literalmente, nessas primeiras 2 horas, a gente vai definir o seu posicionamento, a gente vai encontrar os gaps, os gargalos, as lacunas, e nós vamos criar. Não é uma sessão estratégica, não, literalmente é planejamento, é eu fazendo por você. Nós vamos ajustar o seu posicionamento, nós vamos ajustar o seu mix de produtos, nós vamos definir quem é o melhor perfil de cliente do seu mercado, a sua narrativa, a sua linha de comunicação e principalmente qual é o funil de vendas mais eficiente para você no momento que você está, no estágio do seu negócio e o que você pode fazer para que quando você desliga essa call, você comece um processo de implementação que gere resultados imediatos para você. É por isso que a gente tem resultados como esses que você acabou de ver aqui em cima, de 18 mil reais na primeira semana, em 5 dias. Por quê? Porque o plano ele é ultra focado em recuperação do seu investimento rápido para que você tenha um processo replicável e a conta feche desde o primeiro momento. E depois disso, a gente tem 2 encontros mensais no Zoom, que são em grupo, para a gente poder falar de nível estratégico, falar de copy, falar de tráfego, falar de funil, falar de validação, de estratégia, de vendas e de negócios como um todo, para você poder ter a manutenção disso ao longo do tempo. Você também vai ter acesso a todas as nossas trilhas de implementação. Então tudo que tem dentro da nossa metodologia está pronto e você só precisa literalmente pegar, dar Ctrl+C e Ctrl+V. Todos os funis, todas as estratégias, a gente já tem uma metodologia organizada e formatada para que você pegue aquilo e literalmente dê Ctrl+C, Ctrl+V e aplique para o seu negócio com as devidas adaptações, é óbvio, dependendo de nicho para nicho. E nós temos um grupo de aceleração no WhatsApp, que é para você poder ter contato todos os dias comigo e com as pessoas que estão lá dentro, com os nossos tutores, para você poder ter ajuda, ter validação, ter aconselhamento e, inclusive, para compartilhar suas vitórias. É muito legal quando as pessoas compartilham as vendas, como as pessoas que vocês viram aqui em cima. Então não é nem só para tirar dúvidas, mas é também para a gente poder comemorar junto o avanço que você vai ter no seu negócio. Tem alguns bônus interessantes que são para os novos membros. Primeiro deles, segunda cadeira para sócio, cônjuge ou parceiro de negócio. Se hoje você tem um sócio, alguém da sua equipe que você quer trazer para dentro da mentoria para que possa ser treinada pela gente, você vai poder trazer essa pessoa e ela vai ter acesso a 100% do programa da mesma forma que os outros membros do grupo têm. A gente tem dentro do grupo plantão mensal de copy, tráfego e funil, que é para a gente poder ter um olhar constante para os elementos do seu funil, então você pode solicitar isso de forma constante. A gente sempre valida dentro dos encontros e fora dos encontros também. E você vai ganhar, inclusive, um template prontinho do nosso CRM para você literalmente aplicar no seu negócio e não perder negociações desde o primeiro dia. Então você não vai... Chega de você ter conversas soltas no WhatsApp, seja de você tentar ficar buscando ferramentas e tudo mais. Nós literalmente vamos entregar para você uma ferramenta pronta, automatizada, eficiente e que você só precisa começar a usar. Tanto para prospectar no Instagram, no LinkedIn, por front-end, não interessa qual o formato. Você tem uma cadência prontinha, uma segmentação prontinha, num pipeline de vendas super organizado e pronto para você poder implementar. Bom, além disso, o que eu quero entregar para você é encurtar seus caminhos. E tem muitas coisas que estão dentro da nossa rotina. E é por isso que eu vou entregar para você também prontinho todo o nosso playbook de vendas completo. Para literalmente você pegar, copiar e adaptar todas as fases da negociação
para dentro do seu negócio. Literalmente, você vai fazer a adaptação e vai melhorar a sua eficiência em vendas. Eu vou te entregar prontinho o script de condução de reuniões, o guia de quebra de objeções para você entender como mapear e como trabalhar todas as principais objeções dos seus clientes. Nós já mapeamos as 17 maiores objeções que todo o mercado, todo o nicho traz. E eu te mostro fórmulas, te mostro mensagens, argumentações que vão ajudar você a quebrar todas essas objeções. Eu vou te mostrar como fazer um follow-up e resgatar 50% a 60% das pessoas que te dizem, vou pensar, ou que te dizem, vou fazer e logo volto, e depois elas somem. Então todas essas pessoas que se perdem e que você não tem uma estratégia para você resgatar elas para dentro do processo de vendas, eu vou te mostrar na prática como que você faz para resgatar e ativar de novo essas pessoas. Eu vou te mostrar como usar um script de upsell, para você trabalhar pessoas que compram um produto menor, seja uma mentoria ou um produto front-end, e levar elas com um fluxo de mensagens para um produto maior. Eu vou te mostrar como fazer o agendamento das suas reuniões, um script para você garantir que as pessoas venham para a sua reunião, porque você precisa da presença para que você possa fazer o negócio acontecer, para que você possa fazer as suas vendas. Eu vou te mostrar como a gente faz e vou te dar templates do nosso script de prospecção ativa lá do LinkedIn e do que nós fazemos lá no Social Selling, lá no Instagram. Então qual é o fluxo de mensagem, qual é a cadência, qual é o script que a gente usa aqui. E vou te mostrar como fazer downsell também, para quando o cliente não compra um produto maior, você saber como trabalhar ele para um ticket menor e levar ele para uma oferta de menor valor. E vou, inclusive, entregar para você os templates prontinhos dos scripts dos e-mails de recuperação de vendas, para você usar em abandono de carrinho, em compra cancelada quando o teu cliente o cartão dele não passa, para quando ele gera boleto, para quando ele gera Pix, você resgatar boa parte dessas vendas também. Dentro da nossa empresa, nós temos uma crença de que um negócio ele vai além da venda. Você precisa enxergar ele como um negócio e eu acredito muito que o que você não mensura não cresce. Você não tem como fazer um negócio crescer se você não faz gestão dele e você não tem como fazer gestão se você não mede os seus números. Por isso, ao longo do processo, eu vou te entregar também ferramentas de gestão prontinhas para você usar. Um DRE gerencial para você entender o quanto de lucro o seu negócio está gerando. Todos os meses, saiba você ou não, o seu negócio já começa no vermelho. Porque por mais que você começou com 0 vendas, o teu custo fixo já está ali. Né? E você tem que entender aonde é o seu ponto de equilíbrio, a partir de qual momento de faturamento você equilibrou as contas e você começa a gerar lucro. Para isso você precisa ter uma gestão gerencial. Você precisa entender dos seus indicadores de venda. Vendas não é algo que você pode deixar para olhar no dia 25, aí o mês já acabou, aí você senta, reza e vai para o próximo mês. Você tem que entender das suas vendas todos os dias, olhar como ela está e qual é a previsibilidade de fechamento de vendas, se você manter, bater ou se você não melhorar as suas vendas ao longo do mês. E você precisa olhar para o seu fluxo de caixa. Né? Você precisa ter uma forma de entender qual é a saúde financeira do seu negócio. Por isso você vai ter essas ferramentas também dentro da mentoria. Ao longo dos últimos anos, foram mais de 200 empresas que a gente já impactou com essa metodologia, de alguma forma ou de outra, seja em mentoria, seja em implementação. E todas essas pessoas, você está vendo o depoimento delas aqui também nessa página, então você também vai poder entender com mais profundidade o que elas falam, qual é a percepção delas, mas são todas pessoas que, assim como você, têm maturidade, têm uma metodologia, e que buscaram na nossa metodologia de vendas, na nossa metodologia de negócios, uma fonte de aceleração, de crescimento para os seus próprios negócios. Você vai poder assistir todos esses depoimentos aqui na página também. E uma pergunta para você, né? Será que não chegou a hora de você parar de viver uma montanha-russa todos os meses e transformar o teu negócio em uma empresa sólida e previsível de verdade? Eu acho que vender a sua mentoria não basta. O que importa de verdade é o lucro que a tua operação está gerando, ou seja, é dinheiro no seu caixa. Só assim você vai conseguir fazer a tua empresa crescer, só assim você vai conseguir impactar de verdade a vida das pessoas e vai levar a sua mensagem para o mundo de forma muito mais eficiente, de forma muito mais profunda. E para isso você precisa construir a mentalidade de um verdadeiro empresário. Você precisa estruturar processos, você precisa olhar para a gestão, você precisa ter um mix de produtos que de fato funcione para você e que impacte de fato a vida das pessoas. Você precisa ativar múltiplos funis de vendas para que você não seja um refém de uma única estratégia. E é isso que nós vamos entregar para você nessa mentoria aqui. E novamente, esse é o único programa do mercado que garante 100% de retorno sobre o seu investimento. Ou seja, se ao longo desse 1 ano que a gente vai ficar juntos, você não recuperar o valor que você vai investir aqui, a gente literalmente devolve 100% do seu investimento e isso é garantido em contrato. Tudo que você precisa fazer é seguir 100% das orientações que eu vou te dar. Se você fizer 100% dos seus 50%
e seguir toda a nossa metodologia, todas as nossas orientações, a conta fecha e ela fecha muito rápido. E é por isso que a gente tem muita segurança para poder fazer uma oferta com esse nível de ousadia para você. A sala digital é ideal para pessoas que querem crescer faturamento com menor custo, com mais lucro, com mais previsibilidade, atrair os melhores clientes do mercado, os que pagam mais, são leves de trabalhar e geram mais resultado. É ideal para quem quer criar, ajustar o mix de produtos, de mentorias high ticket e para pessoas que querem que os seus clientes digam sim, independente do preço das suas ofertas. É ideal para você que quer construir um posicionamento forte, que transmita autoridade, que gere interesse nos clientes de maior valor. E também é ideal para pessoas que querem entender a lógica de como aplicar múltiplos funis de venda funcionando ao mesmo tempo e atraindo clientes qualificados todos os dias. Também é ideal para você que quer ter em mãos uma metodologia de vendas para converter clientes premium e conquistar taxas de até 50% de conversão nas suas reuniões. Bom, essa é a transformação que nós vamos gerar juntos. Esses são os resultados que a gente vai trabalhar para construir dentro do seu negócio. E aqui nessa página, aqui embaixo, tem o link, tem o botão para você poder preencher a aplicação e poder estar junto com a gente nos próximos 12 meses para a gente poder trabalhar na sua meta de crescimento do seu negócio. E eu não sei exatamente o quanto você está confortável com o negócio que você tem, com o resultado que você tem. Mas a pergunta que eu faço é, se você não agir agora, se você não der um passo decisivo na construção do seu próximo objetivo no seu negócio agora, quais são as perspectivas para os seus próximos 30, 60, 90 dias? Será que o seu negócio vai estar melhor em 30 dias? Será que seu caixa vai estar melhor? Será que seu lucro vai estar melhor em 60 dias? Ao longo de um ano, ou daqui a um ano, como vai estar o seu resultado se você não der esse passo agora? Será que ele vai estar melhor? Ou será que não? Então, se você entende que chegou a hora de ter um olhar maduro para o seu negócio, olhar para a gestão, processos, rotina e construir um modelo escalável e sustentável de vendas e de negócio, transformar a sua mentoria em uma verdadeira empresa aqui no digital, uma fortaleza digital, toca no botão aqui embaixo, preencha a sua aplicação e assim que você preencher, você clica no último botãozinho que vai permitir lá que você pule a fila e você vai poder começar uma conversa com a gente no WhatsApp, para a gente poder acelerar o seu processo de entrada e poder marcar o seu encontro de onboarding, onde a gente vai fazer o planejamento do seu funil de vendas, ok? Então, um grande abraço, eu vejo você na aplicação e estou torcendo para te ver também dentro da mentoria.